Então, se a gente se apegar só à ciência, a gente se fecha para as oportunidades que a natureza nos dá também, né? Então não tem a ver com nutrição, tem a ver com memória. E aí por isso vem essas comidas. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Quando foi que você imaginou que um dia seria possível ter acesso a cannabis medicinal por aplicativo? Igual a gente pede comida, chama um táxi, faz compras. A Bliss é o primeiro aplicativo do mundo autorizado pelo Google e pela Apple Store, já foi destaque na revista Forbes e conta com mais de 500 mil usuários. Ao baixar o app Bliss, você cria sua conta, responde algumas perguntas rápidas sobre a sua saúde, faz uma consulta com um médico prescritor sem precisar agendar e, em caso de prescrição, recebe um plano terapêutico completo à base de cannabis medicinal. O mais legal é que a consulta custa apenas R$ 89, mais barato que uma consulta popular. Então, acesse o site appbliss.com ou vá nas lojas de aplicativo e pesquise pela Bliss. Bliss se escreve B-L-I-S e faça sua consulta ainda hoje para ter acesso aos seus produtos direto da fábrica, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Afinal, a cannabis engorda ou emagrece? Bom, depende. Para alguns, a cannabis abre o apetite. Para outros, ela estimula até o emagrecimento. No episódio 114 do Cannabis Hoje Pode, a nutricionista Júlia Menezes mergulha nessa contradição sem cair em simplificações. Porque, segundo ela, tudo depende da concentração dos canabinoides, da rotina da pessoa, da relação emocional com a comida e até do jeito como a ciência escolhe conduzir e divulgar as suas pesquisas. A conversa passou por estudos sobre THCV, sistema endocannabinoide, compulsão alimentar, cortisol e comparou também a cannabis com as famigeradas canetas emagrecedoras. Soluções mágicas de emagrecimento que a Júlia critica ao mesmo tempo em que propõe uma visão muito mais ampla de saúde, prazer e alimentação. Dá o play se você já teve larica, medo dela ou curiosidade para entender se a cannabis pode ser o novo Monjaro. Júlia, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. É um prazer estar aqui com vocês, conversar esses assuntos que eu amo tanto, que é nutrição, metabolismo, fome, apetite, cannabis, saúde e tudo isso junto. Ei, coisa boa. Maravilha, Júlia. Então, afinal, eu já queria começar assim. Cannabis engorda ou emagrece? Tem como a gente dizer? Eita, é polêmico. Porque, né, é aquilo, né? Tem gente que fala que, nossa, bate uma puta larica, não sei o quê. E tem gente que fala, e não só gente, mas estudos dizendo, não, mas a cannabis aqui atua também, como pode auxiliar a emagrecer. Então, tem essa dúvida que paira e eu queria começar por ela. Depende. Depende a qualidade da planta, depende a forma de uso, depende qual que é ali a concentração dos canabinoides envolvidos, depende dos receptores do paciente, da pessoa, qual que é a relação da pessoa, o metabolismo dela, se ela já faz uso da cannabis, né, ou se ela só faz uso terapêutico por meio do óleo ou as outras formas mais. Então tudo depende. Pode ser sim que engorde, mas pode ser sim que seja um complemento. Não vou falar que emagreça de forma direta, mas pode ser usado de forma complementar para o emagrecimento, sim.
Depende. Mas aí quando você fala que pode engordar, é o fato de você consumir ela simplesmente, tipo, ela vai lá e engorda, ou ela faz você comer mais, de alguma maneira? Ela faz comer mais, ela dá a famosa larica, né? Mas isso de forma de uso recreativo. Assim, até falar sobre o uso recreativo ou medicinal dá um bug, assim, né, pra gente que é da área da saúde, porque dentro da ciência, Exatamente. né, vamos dizer assim, a gente usa esse termo que é uso de forma recreativa, mas pra gente que tá dentro da saúde, que vê a planta, né, até a forma fumada, como sendo esse uso recreativo, como sendo um autocuidado em saúde, né, sendo usado para relaxar, para ficar tranquilo, para desestressar de um dia cheio de trabalho, por exemplo, também é uma forma de se cuidar de saúde. Então, o que é essa forma recreativa? Totalmente. Né? Mas assim, vamos partir do recreativo para o medicinal, porque o medicinal, ele vem de uma prescrição, ele vem de um acompanhamento de profissionais de saúde, o uso recreativo não. A pessoa vai lá e faz o uso, né, bem como entende. Então, dessa forma recreativa, né, que o paciente, que a pessoa, né, vai lá e compra a planta, a gente não sabe qual que é o teor de quais são os canabinoides que estão ali dentro da planta. Então, se é uma planta que é rica em THC, ou uma planta que também tem uma qualidade melhor e tem mais CBD, então, geralmente os prensados, né, que é a forma mais acessível aqui no Brasil, que as pessoas consomem, então são plantas que tem muito THC. E é o THC, esse canabinoide, que faz aumentar o apetite, que faz aumentar a tal da larica, né? Então as pessoas fumam e aí fica com uma fome aí desenfreada. Então eu atendo muitas pessoas aqui no consultório que esse é o problema. Júlia, me ajuda com a minha larica, porque eu fumo e eu quero comer a cozinha inteira. Então, por essa ótica, beleza, engorda. Mas se é uma pessoa que faz o uso medicinal, que tem o óleo, qualquer outra forma de uso, que tem um controle maior desses canabinoides que estão ali dentro, ela não vai ter um efeito tão grande. E, por outro lado, tem pessoas que se beneficiam disso, né? Então, por exemplo, pessoas oncológicas, pessoas com transtornos alimentares que não têm apetite, pós-operatório, enfim, pessoas que não têm um apetite tão interessante. Então, o uso do THC, ele não vai engordar no sentido popular, né? No sentido pejorativo. Ah, vou engordar. Não, mas no sentido mesmo de ganhar peso. É necessário ter apetite para a pessoa comer, para ela se nutrir, né? Então, não é por esse viés do engordar, mas sim ganhar peso, um peso que é saudável. Não, esses dias eu entrevistei o Pedro Wagner, que é um ator aí de Pernambuco, maravilhoso, que tá no ar agora com aquela terceira temporada dos Outros lá da Globoplay. E ele falava justamente isso, que até os 10 anos de idade ele comia muito mal, só comia mingau, enfim. E aí até hoje, ele tá com 40 anos, ele não conseguiu, assim, desenvolver um apetite realmente. Então que esse uso da cannabis pra ele entrou nesse lugar. Pra né, despertar essa vontade de comer nele. E aí que ele passou de... ele falou, acho que era 55 quilos, ele tem 1,80 m. 55 quilos pra 70, graças à maconha, né? Então, tem sim, não é esse pejorativo realmente, mas é um apoio na saúde. Com certeza. E aí, Júlia, eu fiquei até com essa dúvida, assim, você acha que a larica, ela vem do THC em si ou também do jeito como as pessoas utilizam a maconha hoje, né? Normalmente, assim, para aliviar a ansiedade, o tédio. O que você acha? Tem um pouco disso também, não tem? Com certeza, né? Quando a gente fala de saúde, nunca vai ser um ponto só. É sempre amplo. E por isso que a minha abordagem, né, é nutrição comportamental, porque eu foco no comportamento. Porque a alimentação, ela nunca vai ser de forma isolada, nem a larica, nem o ganho de peso. Sempre vai ter um comportamento. E por isso também é muito comum a gente encontrar pessoas que fumam e aí perdem o apetite e depois de 1 hora aí ganham o apetite de novo. Então, assim, é muito amplo, depende, né? Tem pessoas que estão sob estado de estresse o dia inteiro, então o cortisol está altíssimo, pessoas que não dormem bem. Aqui no Brasil, né, somos campeões de medicação para sono. Então, as pessoas, elas ficam muito em telas, não fazem exercício físico, não dormem bem, e aí o cortisol fica altíssimo, que é o hormônio do estresse, e aí trabalha o dia inteiro sentado na frente do computador, e aí quando chega em casa à noite,
é a hora que esse corpo ele relaxa, na hora que esse cortisol desce, na hora que os hormônios da noite, né? E os hormônios de relaxamento, então serotonina, endorfina, ocitocina, hormônios de relaxamento, de alegria, eles podem vir. É como se o corpo se permitisse à noite. Então eu escuto muito aqui no meu consultório, meu problema é à noite. De dia eu não sinto fome, mas à noite meu problema é à noite. Então, assim, junto com o THC, poxa, aí vira uma bomba relógio mesmo de comer tudo. Mas com certeza, o comportamento alimentar, ele é muito mais amplo, né? Agora, eu fiquei aqui pensando, né, na larica. A larica, pelo menos pra mim, é de comida, assim, doce, pizza, é sempre uma comida mais gordurosa, mais, assim, que menos alimenta, né? Mais afetiva. Eu não fico com fome exato, né? Eu não fico com fome de brócolis, né? Ou de couve-flor, de cenoura. Então eu queria que você me explicasse isso. Por que a gente fica com essa... Por que ataca na gente? Tudo bem que tem laricas aí também que a galera quer comer feijão com macarrão. Tem esses também. Mas por que nunca é uma fome, assim, da coisa nutritiva? Porque ela pega pelo afeto, pela nossa memória, né? O THC, como ele aumenta a nossa sensibilidade sensorial, então olfato, cheiro, gosto, ele aumenta esse apetite, né? Aumenta a dopamina também, que é a sensação de recompensa, né? Que é o hormônio da recompensa. Ou seja, são hormônios e sensações que estão muito conectadas com o afeto, com a memória, enfim, com essa relação mesmo afetuosa que a gente tem com a comida. Então, geralmente são comidas que são afetivas. Então, para você é isso, né? A pizza, é o hambúrguer. Para mim é o doce, porque eu sou do doce. Tem pessoas que têm comida afetiva, tudo é comida afetiva, né? Geralmente, não sei se vocês gostam de... Os taurinos. Eu ia falar isso agora. Não sei se você acredita nos signos, mas os taurinos, assim, não tem esse papo de comida afetiva. Não tem tudo. Tempo ruim. Não tem tempo ruim. Então, é por isso, assim, é como se o corpo ele entrasse num estado de afeto, de memória, como se ele se conectasse com a essência dele. Então, não tem a ver com nutrição, tem a ver com memória. E aí, por isso, vem essas comidas. Muito bom. E aí, Julia, como é que você faz, assim, né? A galera chega no seu consultório... Como é que você define, ok, eu vou utilizar cannabis para modular o apetite dessa pessoa? Olha, a minha linha, eu prezo muito por comida de verdade e por fitoterapia, né? Eu não sou aquela nutri que gosta de suplementos e cápsulas. Eu acho que absolutamente tudo está na natureza. E não só na natureza no sentido de ingestão, mas também da nossa relação com a natureza. Então, tomar o sol, né, ir para a cachoeira, ir para o mato, fazer uma caminhada, ócio criativo, né? Então, eu acredito que isso regula o nosso metabolismo como um todo. Então, por esse caminho, a cannabis, ela é perfeita, porque ela não age no sintoma, né? Ela não age num único problema, ela age regulando o nosso sistema endocannabinoide. Então, eu parto a partir daí, né? Assim, quando os pacientes chegam e relatam N problemas, porque assim, gente, nunca vai ser ou apetite ou engordar. Vai ser vários problemas, são várias camadas, né? Então, por isso que eu gosto de trazer a cannabis, assim, porque ela trata todas essas camadas. Só que, claro, o paciente ele tem que estar aberto, né? Ainda tem muito preconceito, muito julgamento em cima do uso da planta, já caminhamos muito, mas ainda tem muito. Então, primeiro eu vejo isso, né? E aí eu chego com um jeitinho. Você já ouviu falar do óleo de CBD? Do óleo full espectro. Então, alguns dizem que sim, outros que não. E aí eu primeiro mando informação. Vou te mandar uns canais, vou te mandar uns conteúdos para a pessoa primeiro relaxar, né? Ler sobre, ver profissionais, médicos principalmente falando. Então, depois que ela viu esses relatos, ela se abre um pouco mais para a experiência. E aí eu trabalho com uma rede de médicos canábicos que eu confio, porque, né, enfim, são muitos também, mas eu tenho os que eu confio, e eu indico para eles. E aí eles vão fazer a consulta e prescrever o que é interessante de cada um. Se tem algum paciente meu que já faz o uso da maconha, aí a gente vai conversar sobre formas de usar o uso. Ontem mesmo eu atendi um paciente assim, né? Ela estava me relatando que ela fuma e no que ela fuma ela perde a fome e depois ela vai lá e come tudo de uma vez, né? Então aí a gente vai conversando. Pera, em qual momento fumar? Por que fumar? Tudo tem que ter um porquê, né? Eu vou fumar porque eu quero relaxar, porque eu quero comer, porque eu quero concentrar. Qual que é o porquê?
Então, nada é de forma assim, vai usando. Não, a gente tem que saber o porquê eu como. Então, se for, né, por exemplo, o óleo, quantas gotas, qual o horário. Se for a forma fumada, né, qual o horário também. Qual a qualidade da planta, da onde que vem esse óleo. E principalmente ver os efeitos, para a gente ver se está cabendo ou não. A maioria dos meus pacientes, eles chegam, né, com essa questão de apetite, mas o apetite ele está sempre relacionado com algo. Então, por exemplo, SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico. Uma vontade absurda de comer doce, que é característico da SOP também, né? Então, a gente vai trabalhar a questão emocional, comportamental. Vai comer batata doce, né? Não. Vai lá, vai comer tâmara. Não, pode comer comida afetiva também, sem problemas. Mas é isso, a gente tem que organizar a rotina. Uma outra paciente que eu tenho, né, que ela enfim, uma paciente super complexa, e ela não tem apetite, então ela faz o uso para ter apetite. Só que é isso, a gente tem que também criar um sistema, uma organização, para não ser só isso, né, porque a cannabis, nenhuma medicação, na verdade, ela nunca vai agir de forma sozinha, a gente tem que cuidar do todo. Mas é isso, geralmente os pacientes chegam, a gente vê qual que é a demanda, o ponto, e indico, né, os profissionais para fazer a prescrição, ou se o paciente já faz esse uso, a gente regula durante o dia. Então, aí você falou até que você indica para quem faz prescrição, porque eu não posso acreditar nisso, mas você me contou na semana passada que nutricionista não pode prescrever, é isso? É isso mesmo, absurdo, né? Absurdo. Eu acho também. Que sentido faz? Nenhum, porque o nutricionista, né, para os nossos casos, então para pessoas que têm questão de obesidade, de síndrome metabólica, de ansiedade, né, que atrapalha a questão da alimentação, colesterol alto, diabetes, enfim, são questões metabólicas que o nutricionista ele já é capacitado para prescrever dentro da fitoterapia. Então, o nutricionista faz uma pós em fitoterapia e aí ele vai prescrever compostos isolados, né? O nutricionista sem a pós em fitoterapia pode indicar, prescrever os chás, as tinturas, mas compostos isolados, não. Mas, enfim, né? Daria para o nutricionista, tendo essa pós, prescrever. Mas isso é uma questão de conselho, sabe? Eu acho que falta a nossa classe brigar. Assim como, né, o pessoal da veterinária brigou. Dentista, claro. Se não me engano agora até fisioterapeuta. Então, enfim, acho que é uma classe que está precisando de lutar melhor por isso. Nossa, muito bem pensado aqui. Vou lá cutucar eles também. Já me deu uma ideia de pauta. Arrasou, me chama pra eu cutucar também. Então é isso, gente. Agora a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a Júlia Menezes. Antes da cannabis virar hype, já tinha gente construindo essa história. Em 2026, a Aleda completa 20 anos acompanhando de perto a evolução da cultura canábica no Brasil. E se muita coisa mudou nesse tempo, tem algo que ficou ainda mais importante, e esse algo é o acesso à informação de qualidade. É por isso que a Aleda vem abrindo espaço para conversas que realmente importam, conectando especialistas, diferentes pontos de vista e uma comunidade que quer entender mais sem julgamento. Se você acredita nisso, então tem conteúdo te esperando. Acompanhe profissionais falando sobre a cannabis com seriedade e sem moralismo na série De Ponta a Ponta no YouTube e no Aleda Blog. Acesse blog.aleda.com.br e faça parte desse movimento. Estamos de volta com a nutricionista Júlia Menezes, que tem usado a cannabis na modulação de apetite das suas clientes, das suas pacientes. E aí, Júlia, eu sei que tem um assunto que pode ser polêmico, mas é tão necessário de ser abordado quanto polêmico, que é justamente a cannabis durante a gestação. Por quê? Porque tem gente que, assim como eu, tem ali uns enjoos terríveis durante muitos meses. Tem gente até que passa a gravidez inteira sofrendo com esses enjoos, e aí perde peso, não consegue comer direito. Então eu queria que você me contasse um pouco a sua visão sobre o uso da cannabis na gestação para modulação do apetite. Nossa, eu acho que eu vou ser apedrejada por alguns médicos, a maioria aqui. Gente, a minha visão é assim, poxa, a cannabis ela é uma salvadora, né, das gestações de muitas mulheres que têm muito enjoo, muita náusea, que vomita muito e que não consegue tomar nem água, muitas delas, né, de tanto que tá passando mal ali, e por isso o bebê não ganha peso e vai virando aquela bola de neve. Então, assim, para mim, não conversar sobre a cannabis, né, no uso na gestação, é uma violência obstétrica terrível, porque se tem um grupo
que precisa, né, de alternativas para sanar, né, suas questões, é o grupo da gestante. Claro que não pode nada, né? Assim, entre aspas. Exatamente. Não pode nada e a gente precisa encontrar maneiras de poder Com certeza. melhorar. E assim, gente, dentro da parteria tradicional, as parteiras usam cannabis, não só na gestação, mas no parto. Então, assim, é uma medicina ancestral na saúde da mulher, né? Não só para gestação, mas para questões ginecológicas, endometriose, SOP, cólica, preparação para o parto, enfim. Então, a planta, ela é maravilhosa para a saúde da mulher como um todo. E tem, assim, relatos antiguíssimos, antes de Cristo, usados no mundo todo, né? Nessa saúde, nesse cuidado dessa saúde. Então, assim, é um absurdo não usar. E aí, assim, a gente usaria de que maneira? Pra recuperar, pra controlar, imagino, os enjoos. Isso. Geralmente, eu pergunto, porque eu também sou doula, né? Então, eu acompanho esses processos de gestação e parto. E pós-parto. Então, geralmente, quando a minha doulanda, né, minha paciente, ela chega e com essas queixas que tá passando muito mal e que não tá aproveitando mesmo a gestação, né? Eu acho que é o momento de se curtir também a gestação. Geralmente eu levo essa opção, né? Se a gestante, ela já fazia, né, o uso fumado, ela pode continuar usando o uso fumado, só que, claro, com a redução de danos apropriada. Né? Porque também o uso do óleo aqui no Brasil ele não é tão acessível. Agora que a gente está começando a ampliar essa acessibilidade, não são todas as gestantes que conseguem. Mas, Claro. para quem faz o uso fumado, então a gente pensa numa maneira vaporizada ao invés de fumada. Porque a maneira vaporizada, ela não tem a queima, né, da seda. A combustão. A combustão. Então, Que é o que faz mal. Exatamente, que é a inalação do carbono queimado, né, enfim, e também do vapor quente. Então, a vaporização é o vapor mesmo da planta, dos canabinoides, e aí é um vapor frio, ou seja, que não causa os danos. Os danos, gente, é apenas isso. É o vapor e a combustão, ponto. Então, não tem porquê, né, também negar essa forma de uso para gestantes. E se a gestante ela não faz esse uso fumado, a gente pode pensar no óleo. E aí o óleo, ele, né, a gestante vai consumir geralmente 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. E assim, gente, é maravilhoso os resultados. Elas passam a comer, elas passam a sentir prazer no que está comendo, a ter uma vida funcional, porque muitas não conseguem nem levantar da cama. Teve uma paciente que eu acompanhei que, assim, ela literalmente, ela não saía da cama, ela não tomava água. E eu tentei conversar com o obstetra dela, ele não me deu nenhuma abertura. E aí eu conversei com ela e ela comprou o óleo e foi a partir daí. E o bebê dela tava com baixo peso, não tava ganhando peso. Porque ela não comia há semanas, né? Então, assim, é uma violência obstétrica absurda. E se a gente for pensar também, é claro, né? Tem vários estudos aí que mostram a associação do uso da cannabis na gestação com baixo peso ao nascer, com síndromes respiratórias, com parto prematuro. Gente, e esses estudos? Espera aí, quem são essas gestantes? Essas gestantes, elas tinham um estado nutricional adequado? Qual que era o estado de vulnerabilidade social delas? Elas faziam uso de outras substâncias? Como que estava a saúde integral delas? Não dá para saber. Então, assim, é muito fácil associar, né, esses efeitos com mulheres que têm outras questões, né, que geram isso também. E aí, nesse sentido, eu gosto muito, quando eu vou conversar com as gestantes, de levar um estudo, que é um estudo que foi feito pela doutora Melanie Dreyer, se não me engano. Vocês conseguem no Google, assim, facilmente. Que é um estudo, ele é antigo, bem antigo, mas enfim, é o estudo que a gente tem, já que a ciência, vamos dizer assim, não tem muito interesse, né, em saber sobre gestação e cannabis. Mas enfim, esse estudo... E mulheres. Mulheres em geral, com certeza. Então, esse estudo ele foi feito na Jamaica e foi feito lá exatamente porque o uso da maconha lá pelas mulheres não é de uma forma recreativa, é uma forma cultural, religiosa, né? E ritualística. E elas não fazem uso, por exemplo, de álcool, que é a pior substância, né, de todas aí. Então, fizeram esse estudo lá com um número muito grande de mulheres e um estudo longitudinal, que pegou elas desde a gestação até as crianças ficarem grandes, assim. Eu não me recordo qual que é a idade, se é 8, 10 anos, mas foi um estudo, assim, longo, né? E aí perceberam, gente, que, assim, os resultados foram maravilhosos, né? O QI das crianças, a sociabilização delas, a saúde delas, da mãe, o afeto, o vínculo familiar. Um estudo, assim, incrível, que deveria ser melhor explorado.
Então, eu acho muito curioso um estudo desse, mostrar esse nível de qualidade do uso e Claro. os outros o contrário. São os vieses da ciência canábica, que inclusive a gente tem aqui um episódio, eu não vou lembrar exatamente qual, imagino que 107 talvez, mas agora há pouco a gente conversou com Pedro Nicoletti sobre isso, então quem quiser também conversar sobre isso, os vieses, vamos lá ouvir. E, Júlia, vem cá, tem o THCV, né, que está sendo chamado de canabinoide do emagrecimento. E eu queria saber se você acha que se isso é uma promessa real ou se existe um risco de virar uma nova moda também, meio Ozempic da cannabis. Tudo que cai, né, dentro de um modelo comercial tem esse risco de virar uma promessa. E eu ia falar dieta da moda, não é dieta porque é comida, né, mas é uma medicação da moda. Sim, ele pode ser usado para o cuidado com o apetite, com o emagrecimento, com a obesidade, mas ele é bem interessante porque, na verdade, o THCV ele é um antagonista do THC, né? Então, se o THC ele aumenta o apetite, ele aumenta o relaxamento, né? O THCV ele vai no caminho contrário. Então, ele é muito interessante, ele pode ser usado, né? Ele é interessante ser usado para pacientes, por exemplo, que fazem uso do óleo full espectro, né, que tem aí o THC, o CBD, os outros canabinoides, mas que não podem, de forma alguma, ter o efeito colateral do THC. Então, por exemplo, o aumento de apetite, né? Então, aí, incluindo o THCV, dá para modular, tirar esse efeito colateral. Então, assim, o THCV, ele é muito interessante, mas nunca de forma isolada. Isso é interessante da gente saber. Nenhum canabinoide é interessante de usar de forma isolada, né? Isso é um dos princípios da fitoterapia. É interessante a gente usar a planta inteira exatamente para a gente contar aí com os efeitos de tudo que está dentro da planta. E isso, por exemplo, Claro. que é o que faz, né, o óleo full espectro, que é aquele que tem todos os canabinoides junto, né? Principalmente o THC e o CBD, que são os mais pensados, utilizados. Mas porque um potencializa o outro, né? Então, por exemplo, um paciente que chega e tem ansiedade ou tem um sono que não está com uma qualidade legal, e aí geralmente eu indico, né? Mas claro, sempre com a ajuda de um profissional médico, o óleo de THC e CBD, os dois juntos. Ah, mas o THC, ele não vai agitar e tal. Não, gente, nesse caso, o THC, ele potencializa o CBD. Né? Então precisa dos dois. O THCV é a mesma coisa. Se a gente for usar ele de forma isolada, provavelmente ele nem vai ter um efeito tão interessante, né? Então, se ele é usado junto, aí sim a gente pode contar com as propriedades dele, né? Aqui no Brasil, a gente não tem óleos que tem THCV. Isso que eu ia te perguntar. Como é que quem tá ouvindo aqui vai dizer, tá, ok, e onde é que eu encontro o THCV? Como é que é? Sim, então o THCV, ele tem que ser ser importado de fora, né? E aí tem que ter esse cuidado também. Pera, vai usar o THCV isolado? Provavelmente, não sei se vai ter uma resposta interessante. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. Então, assim, um custo de uma importação, né, caro, para não ter uma resposta significativa, não acho tão interessante. Mas aí usar ele junto, né, com o outro óleo full espectro, que tem o THC e o CBD, principalmente CBD, né, que o CBD é o composto, é o canabinoide que é anti-inflamatório, então é usado, né, muito para questão de ansiedade, de sopro, de endometriose, de obesidade. Então, trazer o THCV junto, ou seja, fazer essa importação, mas associar ele, sempre associado, né, o THCV sempre complementar aos outros canabinoides, super podemos usar. Mas ainda não temos estudos robustos, né? Então, estamos ainda muito numa fase inicial, experimental, mas assim, que para mim faz sentido, né? Eu não sou dessas que pega a ciência e pronto, e se fecha na ciência. Não, a própria cannabis mesmo, se a gente for pensar, até quanto tempo está sendo estudada? Pouquíssimo. Então, se a gente se apegar só à ciência, a gente se fecha para as oportunidades que a natureza nos dá também, né? Concordo plenamente. E aí, Júlia, falando em Ozempic, Mounjaro, qual que é a principal diferença, assim, entre emagrecer usando uma caneta e emagrecer com a ajuda da cannabis? Enfim, né, gente, assim, difícil, porque a caneta, ela é um alopático, ela é ali uma medicação feita em laboratório que vai agir, né, pontualmente ali
enfim, na questão de liberação de insulina, os GLPs, né? Enfim, as enzimas ali do emagrecimento. E de regulação de glicose. Já a cannabis, então ela é muito pontual, né? Então já a cannabis, ela regula o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele é um sistema que a função dele é a regulação da nossa homeostase, ou seja, ele regula todo o nosso metabolismo. Ele faz com que todos os nossos órgãos e sistemas se comuniquem, né? Então, por exemplo, vamos falar aí do apetite. O apetite, a ansiedade aumenta o apetite, para algumas pessoas, para outras não, mas enfim, a ansiedade aumenta o apetite, que aí vai lá também e modula e atrapalha o intestino. Então, tem pessoas que têm diarreia, por exemplo. A ansiedade inflama, dá uma batedeira do coração, né? Então, aumenta também ali a pressão sanguínea. Então, assim, ou seja, todos os nossos sistemas do nosso corpo, ele é ativo quando a gente, por exemplo, sente ansiedade. Então, se a gente toma um ansiolítico ou usa uma caneta, vai lá naquele ponto específico, né? Agora, já a cannabis não, ela ativa esse sistema endocannabinoide, que vai fazer com que todos os órgãos conversem e falem, opa, pera, deixa eu acalmar aqui. Então, o coração, ele diminui a frequência, o intestino, ele desinflama, a mente relaxa, né? Então, ele é sistêmico. Então, a cannabis, ela pode ser usada de forma sistêmica. E sendo usada de forma sistêmica, não vai ser só na questão do emagrecimento peso, né? Mas sim no emagrecimento também ansiedade, no emagrecimento inflamação, no emagrecimento sono, né? No emagrecimento regulação de apetite. Então, ou seja, todos os pontos que estão relacionados com o emagrecimento vão ser cuidados, ao invés de ser só perda de peso. Hermoso. Agora, Júlia, a cannabis como parte da nutrição do nosso corpo, né? É uma planta que a gente sabe que tem derivados muito proteicos, semente, que transforma no azeite, tem mil coisas acontecendo. O que a gente está perdendo de não ter, e bizarramente não ter essas possibilidades ainda no Brasil, né? Porque, assim, se tem a desculpa vai ficar doidão, pô, se a gente tá falando de comida de cânhamo, não vai ficar doidão, né? Então, como nutricionista, assim, o que a gente está perdendo? Nossa, a gente está perdendo nutrientes, né? Vitaminas, minerais, compostos que vão regular o nosso sistema, nosso metabolismo de uma maneira que seja natural, né? Prazerosa. A gente pode pensar tanto na nutrição em termos de nutriente, que está ali dentro da sementinha, dentro da planta. A gente pode pensar também em termos ecológicos também, né? Que a planta, ela revigora solo, ela pode ser, né, usado o cânhamo para, enfim, tecido. Então, a gente está pensando numa forma ecológica que tem tudo a ver com a nutrição, né? Hoje, o que a gente pensa em desmatamento tem a ver com nutrição, né? Enfim, gado e soja e tudo isso. Então, essa visão ecológica. E também a questão sensorial. Então, o prazer é tão gostoso, né? Uma sementinha. Então, a textura da sementinha, o sabor da sementinha. É tão diferente você consumir algo que é gostoso, que é bonito, né? Do que comer uma cápsula de farmácia que não tem cheiro, que não tem gosto, que não tem nada, né? E também a relação com esse cultivo. Então, é uma planta que, apesar no Brasil a gente não poder plantar, se não tiver um habeas corpus, por exemplo, né? Se pudéssemos, a gente poderia cultivar. Então, ter essa relação com cuidado com a terra, com o plantio, com o tempo das coisas, né? Com o tempo do crescer, que é um tempo que a gente precisa de ser cuidado quando a gente está pensando em alimentação saudável. Alimentação saudável, a gente precisa de cozinhar. Não tem essa que não tem como ter uma alimentação saudável se eu não cozinhar. E para eu cozinhar, eu preciso de entender de resíduo, de descarte, né, de preço, da onde que vem, de ecologia, de tempo, né? Então, usar o meu tempo de uma maneira que seja anticapitalista, anti-industrial. Então, é tão amplo, né? A gente pode abraçar o mundo aí pensando, e a cannabis traria tudo isso. Só que é isso, né? As leis impedem a gente de ter essa percepção, e muito pelo contrário, as leis e a ciência, elas vão cada vez mais nesse sentido industrial,
que é prescrição médica, e aí toma um óleo, e aí toma uma cápsula, e aí isso não pode. Gente, o conhecimento da cannabis, ele é do mundo, assim, né? Pô, como que a cannabis chegou aqui no Brasil? Veio com os navios negreiros. Então, assim, é um conhecimento que é de gente preta, de gente pobre, de gente favelada, de gente periférica, né? Não é de profissional que usa jaleco, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Para onde que está indo essa ideia? Que é uma ideia que a gente se aplica também para nutrição. As cápsulas, essa vida fitness de saúde, Não, gente, saúde é poder comer um doce, é poder tomar uma cerveja, é poder fumar um baseado, se quiser, sem prescrição, sabe? Isso é saúde também, né? E eu acho que a nutrição, ela se aplica, nutrir o nosso corpo, não só de nutriente, mas de sentir, de vivência, de social, de cultura, de história, de tudo isso, né? Total, que bonito. E, Júlia, para quem usa cannabis recreativamente e sofre muito com larica, dá uma estratégia aqui para os nossos ouvintes poderem seguir para não transformar esse uso num gatilho de exagero alimentar. Primeira dica de ouro. Gente, comam até no máximo 4 horas, de 4 em 4 horas. Sabe aquela história de tem que comer de 3 em 3 horas? Ela é uma meia-verdade, porque assim, não é de 3 em 3, porque cada um tem o seu metabolismo. Tem pessoas que são magrinhas, né, metabolismo acelerado, ou crianças, ou gestantes, que vão comer de 2 em 2. Já tem pessoas que têm metabolismo mais lento e vão comer de 4 em 4. Então, é uma janela ali, né, de 2 a 4 horas. Geralmente, por isso que a gente fala de 3 em 3 horas. Então, assim, fazendo isso, comendo várias vezes ao dia, você não vai ficar com uma fome grande. Ah, Júlia, mas é porque eu não sinto fome, por isso que eu não como. Gente, a fome é esse sinal, né, de buraco de estômago, aquela dor de estômago que, ai, tô com fome. Isso é um sinal de fome. É quando a nossa fome já tá gigante. É tipo tomar água quando a gente tá morrendo de sede, né? Você tem que tomar água antes. A água morrendo de sede quer dizer que já tá desidratado. Então, se eu sinto esse buraco de estômago, quer dizer que eu já tô com fome há muito tempo. Então, qual que é o ideal? Comer em intervalos menores. Comer quando essa fome não estiver grande. Se você faz isso, você muito provavelmente não vai estar acumulando essa fome. Porque aí, se eu acumulo essa fome e fumo, aí vai comer a cozinha inteira, não tem jeito. Então, essa é a primeira dica. Coma em intervalos menores. Segunda dica, faça refeições nutritivas, que tem carboidrato, proteína, fibras. Não é só comer carboidrato, não é só comer proteína, né? Não é só comer comida afetiva, é comida afetiva e nutritiva juntas. Fazendo isso, seu corpo vai estar muito bem nutrido, e não só nutrido de nutriente, mas ele vai estar assim, bem, ele vai estar pleno, feliz, exato. Então, mesmo que você fume e te dê uma larica, você não vai ter um rebote de comer a cozinha inteira, porque essa larica, ela vem muito desse lugar do corpo falar assim, opa, deixa eu aproveitar essa pessoa aqui agora, que eu vou fazer comer tudo, porque ela não comeu nada antes. Então, peraí, agora é meu momento. Então, se você tá bem nutrido e feliz, pode vir a larica, você não vai comer o mundo inteiro, você vai comer um pouco, né? E uma terceira dica é a gente ver qual que vai ser o melhor momento de fumar. Se eu sou uma pessoa que eu fumando vai me dar mais apetite, beleza, vamos fumar antes de comer. Se eu sou uma pessoa que me dá muita larica, então talvez seja legal comer, fazer a refeição nutritiva, se nutra, né? Dê um tempo e aí depois você fuma. E aí esse fumar, por mais que te dê larica depois de novo, a gente pode, já que você já vai estar bem nutrido, a gente pode buscar aí alimentos que sejam mais fibrosos, por exemplo. Júlia, eu sou do doce. Vamos pegar uma salada de fruta com bastante sementes, porque aí vai te matar a larica, né? No sentido, você vai ter que mastigar muito, então você vai ter que estar ali mastigando. Não vai só engolir a comida. Então, alimentos fibrosos e gostosos também, claro, né? Para você matar a sua larica, mas também para você não se exceder, né? Mas aí, esse terceiro ponto já é mais individualizado. A gente tem que ver qual que é o contexto de cada um, né? E um quarto, a qualidade da planta. Então, uma planta que não tenha só THC, que não seja, né, enfim, que tenha uma quantidade legal de CBD, uma planta que te traga não só um efeito de euforia, enfim, uma planta que te relaxe também, te deixa mais tranquilo. Mas aí, claro, né, a qualidade aí vai depender também da acessibilidade da pessoa. Claro. Mas eu sempre digo aqui, preferência nacional, pelo menos minha comigo mesma, é 1 para 1. Porra, pra mim, assim, é 1 para 1, cara. É isso.
É um pra um, vai na minha que você brilha. É o basiquinho que dá certo. Exato, exatamente. Então, Júlia, agora vamos pros quadros? Ai, vamos. Não precisa ter medo não, Júlia, vamos lá. A primeira pergunta dos quadros é: qual é o assunto que ninguém tá falando a respeito, mas deveria? Tem alguma coisa assim que você gostaria de acender pros nossos ouvintes? Olha, eu acho que um assunto bom, e esse é mais polêmico ainda que as gestantes, né? Que é a mulher que amamenta. Opa, com certeza. Porque assim, a questão, né, a mulher que tá amamentando fumar. Então, a maconha, né, os canabinoides, eles são lipossolúveis, então eles se concentram pro leite. Pro leite. Exato, porque o leite tem uma concentração muito grande, né? Porém, gente, as mulheres, coitadas, assim, no puerpério, elas... Não, tem que medir, né? Tem que medir. Não, tem que medir o que vai ser pior pra você. Se de repente aquele bequinho vai te ajudar a ser feliz, não é isso? Exato. Mas assim, você que é a especialista. Mas é isso, é um equilíbrio, né? Porque a mulher no puerpério, ela tá ansiosa, ela não tá comendo porque ela tá tão preocupada com o bebê. Na maioria das vezes, ela não tem rede de apoio, então ela fica sobrecarregada. Uhum. Então é um estresse tão grande que, por exemplo, vai impactar na saúde dela e, consequentemente, na saúde do bebê dela, né? Vou te contar, o que eu fazia? Eu esperava o bebê dormir, daí eu fumar, assim, na maior janela dele, né? Eu sabendo que ele acorda às 4 da manhã, eu às 8 da noite, ele dormiu, eu já, fumava. Agora, eu não sei se isso é um pensamento mágico meu, que em 4, 5, 6 horas já vai estar de boa pro bebê mamar de novo, ou... Quanto tempo demora, Júlia, pra pelo menos diminuir essa quantidade de THC no leite? Mais ou menos 3 horas. Pronto, porque é isso que Era o que eu fazia. É isso que eu faço com as mulheres que eu acompanho, né, no puerpério. Então, o bebê acabou de mamar, geralmente, pra quem não sabe, gente, o bebê mama durante o dia cerca de 3 em 3 horas. Então, o neném terminou de mamar, pronto, vai lá, dá uma bolinha, 2. Claro, né, não é pra fumar um baseado inteiro. Vai ficar chapadaça, mas aquela... É só um relaxamento pra conseguir mesmo viver bem, com qualidade de vida. Então, o bebê mamou, gente, vai lá, dá as suas bolinhas, pronto. Daqui a 3 horas, na hora que ele for mamar de novo, você vai estar prontíssima. Então, é um assunto, assim, que eu tenho de vários médicos que eu trabalho junto, apenas um conversa isso comigo. Todos os outros não querem. E olha que são médicos canábicos, cabeça aberta. Então, assim, até dentro das pessoas, dos funcionários que têm mente aberta, ainda assim não conversam sobre. E é muito... Tem uma resistência. Tem uma resistência. E é muito difícil, assim, porque quem que as mulheres vão procurar pra conversar? E esse é o problema. Porque se elas não têm com quem conversar, elas vão fazer do jeito delas. Que bom que você, intuitivamente, fez certinho. Mas não são todas que têm esse raciocínio. Então, tanto que é importante conversar, né? Eu não tinha... Bom, até tinha, né? Só que jornalista podia ter perguntado. Mas pra mim era uma coisa assim, meio... Eu vou fumar de qualquer jeito. Então eu vou pensar o que eu acho que vai ser menos aqui... danoso, né? Em muitas aspas. Sim. Então, Júlia, a próxima pergunta dos quadros é: quando você fecha o seu consultório, onde é que você tá? O que você gosta de fazer? Olha, difícil, assim, porque quando eu fecho o consultório eu tenho um bebê de 3 anos. Bebê não, menino, né? De 3 anos. Então, hoje em dia, eu relaxo no final de semana. Porque quando chega no final do dia, eu quero dormir e descansar e finalizar coisas da casa, né? Mas, porque eu poderia responder fumar, mas pra mim, gente, se eu fumo, a minha cabeça abre e eu vou dormir 4 horas depois. Então, eu não posso dormir 4 horas depois. Toca aqui. Toca aqui. É isso. As mães aqui tentando sobreviver. Então hoje em dia eu fumo final de semana. Então, final de semana eu gosto de fumar um e ficar de boa, relax, porque eu costumo falar que fumar pra mim abre lugares da minha mente que só abre com a maconha. E lugares que eu não tenho acesso. Então, se durante a semana a minha mente ela é, né, direcionada, focada, organizada para agir, né, para ser produtiva, final de semana eu quero acessar lugares incríveis que nem eu sei que existe dentro de mim. E aí eu gosto disso, de ficar, gosto criativo, chapada, tranquila, criativa, feliz.
Maravilhosa, tamo junto. Júlia, então, o último quadro, Cannabis Indica, que é quando a gente te pede uma sugestão de alguma coisa. Pode ser livro, música, filme. Não precisa necessariamente estar ligado à maconha, mas se tiver também, muito bem-vindo. Olha, um curso de graça, 0800, aberto, que eu recomendo absolutamente todo mundo fazer, é o Cannabis... Oh, meu Deus, fugiu o nome, que é o Movie Recam. Movie Recam, da Unifesp, que é um curso incrível, feito por voluntários, né, da Faculdade de São Paulo. Todos os cursos, todas as edições, todas as aulas estão no YouTube, aberto para todo mundo ver. É um curso que você pode se inscrever, tem certificado se você fizer todas as aulas e fazer um produto final. Né? O produto final que eu fiz foi como se fosse um TCC na área da saúde da mulher. Né? Então, por isso que eu sou tão ativista da maconha na saúde da mulher, na gestação, enfim. Que eu conversei com parteira, com todo mundo. Né? Então, esse curso, o legal dele é que ele, além dele falar da questão científica, né? Terapêutica da maconha, ele amplia. Então, ele fala da questão social, racial, empreendedorismo, uso religioso, alimentar. Gente, é um curso, assim, que ele amplia a nossa visão da cannabis para tudo, né? Então, a gente passa a ter um respeito não só pela planta, mais ainda, mas por quem fez ela chegar até aqui, né? Então, a gente decoloniza o nosso olhar da cannabis medicinal. Então, ele é um curso, gente, que, assim, vejam, ele é incrível. Realmente, tem ótimas referências. Não fiz, mas fiquei até com vontade agora. Você vendeu muito bem ele, Júlia. Júlia, agora deixa pra gente seu contato. Quem tá ouvindo a gente, de repente, quer passar com você, quer ter você de nutricionista. Onde é que você está? Olha, eu tô nas redes, né? Meu Instagram é Julia_terapias. E eu sou nutricionista comportamental. Então, me procure por lá. Lá tem um Linktree, que tem meu número, que tem meu blog, tem meu site, tem tudo lá. Tem um podcast também. Só que o podcast se chama Parte e Outras Drogas. Então, Ah, eu vi. É verdade. Muito legal. A gente vai conversar exatamente sobre isso. A gente fala muito sobre maconha lá. Muito legal. Enfim, se você quiser me achar, me ache lá no Insta, que de lá você acha todos os materiais que eu tenho. Vai ser um prazer receber vocês. Muito bom, muito bom. Júlia, quero te agradecer a sua vinda aqui. Nos esclareceu sobre vários assuntos. Fomos além, inclusive. Falamos de nutrições outras, que não só alimentar. Então, muitíssimo obrigada. As portas estão abertas para você. Volte sempre. Obrigada. Quero voltar, já quero. Muito obrigada, gente. Foi um prazer para mim estar aqui. Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. Ah, e lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.